Vai. E aí, galera, prontos para aula 2? Só que não. Então, gente, é o seguinte, tem um amigo meu que ele tá dando aula sobre texturas. Ele evidencia um pouco das texturas que você encontra na cidade. Eu hoje vou ensinar 2 técnicas no desenho de como você pode representar as texturas que ele vai citar na aula dele em algum momento aí, que eu imagino que vocês vão assistir. Então, a princípio são texturas gráficas e a foutage. É francês. O que acontece? Na textura gráfica, você pode representar através dos materiais que eu já mostrei na primeira aula e através disso aqui. Isso aqui é um tinteiro com nanquim. E eu vou usar a técnica de Ashura para ajudar a dar uma textura nesse esboço aqui, ó. Tá vendo? Eu sei que já tá no nanquim, mas se vocês olharem um pouco mais de perto, dá pra ver que tá bem clarinho o lápis HB aqui, ó. Vocês lembram lá na primeira aula que eu falei que a ideia de um esboço, aí ele tá bem clarinho pra você poder fazer a finalização tranquilamente, sem dar muito problema? Pois então, tem umas técnicas pra você fazer a Ashura de forma legal que a gente chama de linha diretrizes. Linha diretrizes? É basicamente fazer treino da coordenação motora fina, mas as linhas diretrizes eu acho que não é esse o termo correto, mas qualquer coisa a gente verifica depois. Manda na errada. É isso aqui, ó. Tá dando pra ver? Você pode vir fazendo retas, pode ser na horizontal, na vertical, na diagonal, espaçadas, grossas, finas, mais leves, mais próximas umas das outras. Tudo isso vai depender justamente da coordenação que você tem. Nesse desenho aqui, eu preferi usar nanquim justamente porque era o que eu tinha à mão. E ele fica legal. Ponto importante, observar o ponto de luz dentro do desenho que você está fazendo. A textura nisso aqui é importante. Então, nem sempre vai ficar tão simples você visualizar isso. Então, treino de percepção, galerinha. Se quem quiser ver o desenho terminado, é só depois olhar no meu Instagram. Ou no Facebook, que eu vou postar esse desenho terminado para vocês terem uma noção de como fica a questão de texturização. Nesse desenho aqui, eu já fiz o esboço de onde vai a luz. Por isso que tá mais simples observar aqui, ó, tá vendo? Onde tá indo as linhas retas. Eu poderia tanto fazer assim, só na vertical, quanto vir na diagonal embaixo também. Cruzada com mais tipos de linhas diferentes, tá aproximando, gente? Vocês estão conseguindo ver? Eu sei que vocês não vão conseguir responder. Então, mas dá pra vocês verem que ela vai ficando mais escura, o que ajuda no efeito de profundidade nele. Então, atenha-se ao seguinte, quanto mais próxima, mais escura ela vai ficar. Quanto mais espaçada, mais clara ela vai ficar. Então, eu vou parar de falar e mostrar o desenho em si. É basicamente isso. Eu não vou parar de falar porque eu me conheço. Mas, enfim. A ideia é vocês terem essa percepção. A princípio, a Ashura é um pouco complicada de você fazer retinha, bonitinha e tudo certinho. E quanto mais retinho e organizado tiver... Caramba, eu tô desenhando de ponta cabeça. Mais fácil vai ser para você ver e texturizar o desenho em si. Lembrando, não é só a Ashura. A Ashura é uma das técnicas de texturização que usa as tintas. A tinta é nanquim. Eu tô usando na tinteira, mas tem pessoas que conseguem usar na bico de pena, que usam no pincel. A Ashura não necessariamente no pincel, mas a nanquim em si é usada em muitas outras técnicas. O realismo, por exemplo, é um que usa as aguadas em alguns pontos. E textura de pele, por exemplo, é bem complicada de fazer em alguns pontos, porque ela é diferente desse aqui, ela também é feita em camadas. Só que a nanquim, ela fica em evidência. Já a textura da pele no realista, a ideia muitas das vezes é passar maciez. Ou a expressão da pele em si, se tem ruga vai aparecer, poros. Então, tudo vai definir a partir do movimento que você faz com o lápis, com o esfuminho, com a caneta borracha ou aquela miolo de pão. Ela tá ali. É essa aqui, ó. Topa a marca que eu não tô recebendo patrocínio.
mas ela é assim, ela parece uma massinha. Ela apaga em tipo degradê. Ela não apaga tudo de uma vez que nem a borracha plástica. Ela vai de levinho pra você perceber o tom pra ajudar na sombra e na luz no desenho. E é isso, gente. Logo mais vai estar em aberto pra galera fazer. Então, gente, vocês acreditam que eu esqueci de falar de futagem? Pois é, eu esqueci de falar de futagem e textura dos papéis. Olha que absurdo. Eu não sei se vocês lembram, mas deve ser na primeira aula. Posso ter comentado sobre textura de papel, né? Questão de gramatura. Pois então, pro realista, o ideal é o papel ser lisinho igual uma sulfite, mas com uma gramatura acima de 150 para aguentar o verniz, para segurar o grafite na folha. Eu vou mostrar mais ou menos o que é o futagem, para vocês terem ideia. No sulfite, como ele tá numa superfície lisa, ó, tá vendo, gente? Tá liso. Ele não vai deformar, porque o futagem ele deriva do francês, se eu não estiver enganado, e significa friccionar. Tá vendo? Essa, eu tô com lápis 6B, viu, gente? Estão vendo? Isso também é usado em algumas texturas no desenho. Tem artistas no geral que pega... Sim, eu vou mostrar pra vocês terem noção do que é a textura. É porque a gente testa. Aí eu vou mostrar ela de perto pra vocês depois. Tem artistas que utilizam dessa técnica em natureza morta para ajudar a texturizar os objetos, para chamar atenção para a importância da textura. Então, tem isso. Olha só que legal. Não sei se tá dando pra ver, mas eu espero que esteja. Então, por exemplo, se eu quiser colocar bolinhas aqui, ó, ela vai sair com as formas dela ali, ó. Porque eu tô friccionando ele em cima. Então, é uma coisa que é interessante vocês tomarem cuidado quando vocês forem desenhar e tiver algum objeto embaixo da sua folha. Coisas que já aconteceram comigo. Faz o esboço maravilhoso, aí na hora que é pra texturizar a pele, tá com os gominhos da borracha embaixo da mesa. Embaixo da mesa não, embaixo da folha. Embaixo da mesa seria cômico. E sair a forma do gominho no grafite. Olha lá. Estão vendo? E eu queria mostrar um pouquinho da técnica de Ashura também. Eu fiz um desenho ano passado que demonstra um pouco dela, tá vendo? Questões das linhas, questão de sombra, distanciamento. Tá certo, é um desenho meio cagado pra mim? É, mas eu tava brincando. A ideia é essa, é vocês praticarem. E eu acho que agora é isso.